amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo para conversar com a gente uma pessoa maravilhosa que desde muito cedo já se sentia como uma pessoa diferente em relação ao padrão das outras pessoas que ela conhecia. Ela tinha uma sensibilidade muito grande para sentir energias e vibrações de outras pessoas. Isso, a princípio, lhe causou algum sofrimento em sua infância e adolescência, até que um dia ela teve um primeiro encontro visual com seres que, de certa forma, já estavam com ela há muito tempo, mas nunca tinham se apresentado. Então eles revelaram a ela muitos mistérios sobre a sua própria missão, sobre quem nós somos, sobre os destinos do nosso planeta Terra e sobre muitos outros mistérios que cercam a nossa existência. Como a nossa conversa foi muito longa, porém muito importante, eu dividi a apresentação em duas partes. Obrigado pela sua audiência, sejam muito bem-vindos e vamos à nossa conversa. Ok, Josi. Então, a gente vai começar baseado naquelas conversas que a gente teve anteriormente. Eu acho que você poderia começar falando sobre a sua infância, as primeiras manifestações que surgiram. Em primeiro lugar, eu queria aproveitar e agradecer ao Paulo pela oportunidade de estar aqui no canal. E é um prazer, né, participar de qualquer atitude, de qualquer iniciativa que ajude a clarear, né, a mente das pessoas. Eu acho muito importante, porque eu me identifiquei com muitas coisas que eu vi, e eu noto que quando a gente conta as nossas experiências, as pessoas encontram similaridades e se sentem mais à vontade também para ver que elas não estão sozinhas e que realmente é verdade, né, o que elas recebem da espiritualidade. Então, respondendo a sua pergunta, eu desde muito cedo comecei a perceber que eu era diferente, porque antes de começar a falar, eu já tinha sonhos de vidas passadas, só que eu não sabia o que era. Então, eu chorava muito, eu não sabia dizer para minha mãe, e à medida que eu aprendi a falar, eu comecei a perceber que algumas coisas que aconteciam comigo não eram normais para as outras pessoas. Por exemplo, essa questão do sonho era uma coisa recorrente. Eu sonhava quase toda noite com o mesmo sonho. E também eu escutava a voz de um homem que falava comigo, né, que me aconselhava, que me falava as coisas e tal. E eu só fui perceber que isso era só meu por volta dos 8, 9 anos de idade. Eu comentando com uma amiga no colégio, olha, eu vou perguntar uma dúvida lá qualquer. Eu falei, vou perguntar para minha amiga. Ela, que amigo? Eu falei, quer que conversa comigo? E na minha cabeça ela falou, como assim? Aí eu falei, conversa comigo. Aí eu fui muito rápido em perceber que ela tinha achado muito estranho. Eu falei, você não tem? Ela falou, não. Eu falei, tô brincando. Eu me saí bem, ela não percebeu. Mas eu comecei a perguntar para os meus irmãos, para outras pessoas com quem não quer nada, né? E aí eu comecei a perceber que realmente aquilo era meu, né? E isso, de certa forma, me deu muito medo. E a questão da família, minha família não é uma família religiosa, não é uma família, assim, minha mãe, ela foi criada em colégio interno e sofreu muito na mão das irmãs, né? Então ela não nos criou na igreja. E eu, por iniciativa própria, fui à igreja, né? Mas aí aquele Deus, eu achava muito bonito Jesus, o exemplo de Jesus, né, dos santos, mas aí aquele Deus onipresente, onisciente, enfim, não me dizia muita coisa, né? Porque no colégio eu aprendia que o que existia era a teoria do Big Bang, que o que existia era um início, né, de uma explosão, que aquilo ali começou, as partículas de poeira, e aí surgiu o mundo. E me parecia mais racional. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que eu passava, o Big Bang não explicava, né? Ou seja, eu ficava sem ter para onde correr. Se eu vou para cá, eu caio no fogo, se eu vou para cá, eu caio na água. E aí eu tentava ir pelo meio do caminho, né? Mas lá no meu cerne mesmo, eu, no fundo, eu tinha tudo para não acreditar. Existia um ser superior que era bom, onipresente, onisciente, porque eu via tanta maldade no mundo, né? Crianças que sofriam maus tratos, né, que eu não vou entrar aqui nos pormenores, mas que até hoje a gente vê, pessoas ruins que se dão bem, pessoas boas
pessoas que se dão muito mal, crianças que nascem deficientes, outras que são horríveis e nascem perfeitas, mães que perdem os filhos em tenra idade, igual uma vizinha nossa, né, muito querida, que achou 2 filhos mortos na cama, muito jovens, um com 18, acho que o outro com 23, eram cardiopatas, né? Então, aquilo tudo, para mim, negava a existência de um ser bom, que regia tudo, porque as injustiças não justificavam. E é isso, Paulo. Certo. Começou aí, então, o seu conflito com aquilo que o mundo lhe oferecia e ensinava em relação a suas próprias experiências, seus próprios raciocínios lógicos, né? Isso aí já denotava que você era uma pessoa diferenciada, que não ia seguir um fluxo assim igual, né, comum. Mas você me falou também que houve um processo, depois desses questionamentos, um processo de crise real mesmo, se não me engano. Sim. Foi depois que seu pai faleceu, não sei, alguma coisa assim. Sim. Você poderia falar sobre isso? Sim. Com relação a você falar nessa coisa de ser diferente, realmente era algo que me incomodava muito. Eu queria muito ser igual, né? Mas quando, por exemplo, eu comecei a projetar muito cedo, né? E eu fiquei desesperada. Eu saía do corpo, e eu vou linkar isso com um assunto, né? E eu fui comentar com os meus irmãos, né? Eu achei que tinha morrido, porque eu saí, eu fiquei muito apavorada, porque eu lembrei dessa vizinha que encontrou os filhos, eu lembrei dos gritos dela, imaginei minha mãe. Então, eu queria ser igual a todo mundo, né? E aí eu ficava na igreja, meu objetivo de frequentar a igreja era mais ficar parecida com as minhas amigas que frequentavam o catecismo, que era coisa que ninguém em casa fazia, não via por quê, né? Embora minha mãe fosse uma pessoa assim maravilhosa, uma pessoa extremamente cristã na prática, né? Não era na teoria. E aí eu frequentava até para poder tentar acreditar naquele Deus, ter aquela fé que as pessoas tinham, né? Porque no fundo eu não conseguia, mas eu tentava, e eu participava muito. Aí o que acontece? Meu pai faleceu, eu já estava com quase 14 anos. E aí, mais raiva eu fiquei dessa história de Deus, né? Porque eu tinha abaixo de mim mais 2 irmãos, nossa situação em casa, meu pai era rimo de família, meu pai, ele nunca teve, assim, ele batalhou na vida, então tudo que ele tinha era trabalhado, e quando ele estava perto de se aposentar, ele ia se aposentar muito cedo, porque ele começou a trabalhar, ele ainda, na época que criança, podia trabalhar. Então ele estava sonhando com isso, né, aposentar e ficar só fazendo os biscates, né, como ele falava, bico aqui, um bico ali, e quando ele estava muito perto disso, sem nunca ter aproveitado, o Paulo, meu pai, nunca tirou o final de semana. Ele não tirava para poder trazer o sustento, para poder, assim, ele ganhava da empresa e fazia final de semana para poder manter os filhos, nós éramos 6. E aí, quando ele estava muito perto de curtir os filhos e a família, ele foi tirado de nós. E o pior, 3 meses antes, como eu já tinha essas coisas, eu não sei te dizer como, mas eu sei que eu acordei sabendo que meu pai ia morrer em 3 meses. E aí eu fiquei maturando essa ideia, fiquei mastigando, degustando, e o pior, não podia contar para ninguém, porque eu já era estranha, né? Que desdobrava, que via o corpo, que previa, que não sei o quê. Aí eu falei, eu não vou comentar com ninguém, porque senão vão dizer que eu sou louca, né? Que eu estou adorando meu pai. E eu chorava sozinha, sofria sozinha, mas torcendo para que eu estivesse errada. E aí, infelizmente, por causa de acontecimentos anteriores parecidos, da minha avó, do meu avô, do meu bisavô, né? Que eu também tive um meio aviso, inclusive eu vi meu bisavô depois de morto, ele apareceu para mim. E aí eu não tive outra alternativa a não ser acreditar, mas eu rezava no fundo do meu ser que eu não queria que aquilo fosse real. Faltando 1 mês para o meu pai falecer, eu comecei a falar, tô maluca, né? E eu chorava de madrugada, eu colocava a TV fora do ar, que antigamente acabava a programação, começava a chiar. Aí eu ficava chorando com aquele barulho, para ninguém escutar. Aí eu comecei a falar, tô maluca, isso é loucura. Comecei a ler um livro, fazer uma coisa ou outra, cantar, e foi passando a sensação. Só que no dia que o meu pai ele não faleceu imediatamente. Ele teve um aneurisma, ficou 7 dias no hospital, e no 7º dia ele veio a óbito. No dia que o meu pai passou mal, eu vi um pássaro, entendeu? E eu já tinha
na morte da minha avó e do meu avô, visto também pássaros. E era um pássaro marrom, muito parecido. Ele é muito peculiar, ele é diferente dos pássaros que a gente vê, né? E eu já vi aquele pássaro, já fiquei ressabiada. Quando foi de noite, meu pai deu o horário dele chegar nada, e eu com aquela sensação ruim. Aí eu me lembro que bateram no portão e eu falei com a minha mãe: olha, estão vindo falar sobre o papai. Ela falou: você sabe? Eu falei: vai lá. E não deu outra. Ah, seu pai está no hospital, a gente vai para lá. Eu era criança, não podia ir. Aí eles foram. Quando foi 7 dias depois, eu me lembro até hoje, eu estava com a minha tia em casa. Nesse dia, o pássaro que apareceu foi diferente. Foi um beija-flor, só que eu nunca vi igual. Ele era marrom e branco. Todo marrom, mas a ponta do rabinho era branco. Aí esse beija-flor entrou, nós estávamos na sala, ele olhou para mim, olhou para ela, bateu as asas na nossa frente e saiu pela outra porta da cozinha. E aí eu falei para ela: meu pai faleceu. Ela falou: por que você sabe? Eu falei: meu pai faleceu. Não deu nada, a vizinha chegou avisando que meu pai tinha falecido. A gente não tinha telefone em casa. E aí, realmente, ele faleceu. E eu fiquei com muita raiva. Eu falei assim: se esse ser realmente existe, ele é um sádico, né? Pior que o diabo. Porque te avisa 3 meses antes. Se ele tem poder, se ele é onipresente, onisciente, ele pode tudo, por que ele me avisou 3 meses antes? Por que ao invés de me avisar que ia tirar, ele não curou meu pai? Ou melhor, meu pai não tinha nada. Meu pai não tinha uma cárie, tal. Meu pai nunca tratou uma cárie. Um físico bom. Não era assim, gostava de uma bebidinha, fumava, mas era um maço de cigarro a cada 2 semanas. Tinha um físico bom, jogava futebol. E simplesmente morreu do nada. Então aquilo me revoltou muito. Aí, minha mãe, né, fez o enterro e tal, eu fui, para mim era como se eu estivesse vendo um pedaço de madeira, mas foi muito sofrido. Aqueles 3 meses que eu fiquei maturando essa ideia, para mim foi pior que se ele tivesse morrido imediatamente. E eu fiquei muito revoltada com Deus, né? Eu falei: se esse ser existe, ele é muito mal. Aí foi onde eu comecei a ventilar a ideia de suicídio. Eu pensei assim: não, eu não vou querer sentir isso por mais ninguém. Esse negócio de me avisa e morre, né? Isso para mim é sadismo. Eu acho que está brincando comigo. Por que não avisou para outra pessoa? Por que para mim? E aí eu falei: eu vou pegar esse ser de surpresa. Ele acha que vai fazer de novo, eu que vou fazer com ele. Aí, ou então ele não existe, né? Ou é o Big Bang mesmo, então tá tudo bem. E aí o que eu pensei? Eu lá com os meus quase 14 anos, eu ficava assim: bom, a morte tem que ser rápida, eu tenho que arrumar um meio que seja rápido, um meio que o meu corpo não fique destruído, minha mãe possa fazer um velório, um meio que eu não tenha como sofrer e que não dê certo, tinha que ser uma coisa resolutiva e tinha que ser uma coisa rápida. E aí eu pensava um método: não, esse não. Aí pensava outro: esse não. Aí dormia. Aí outro dia eu voltava a pensar: dormia. Aí eu falei: não, tem alguma coisa errada. Tem que parar uma hora, fazer o plano direitinho, né, o plano de suicídio. Aí eu me lembro que um dia eu dormia numa beliche com a minha irmã, né, num quarto que dormiam mais irmãos, mas era a cama dela na beliche e uma outra cama de solteiro. Eu me lembro que dormia. Acho que era a minha irmã mais velha. Aí eu dormia na beliche de cima. De repente, eu acordei comigo sendo sentada. Eu senti que eu estava sendo sentada, mas não eu sentando espontaneamente, alguém me sentando. Tá? E em corpo físico, não era em corpo astral. E aí eu achei aquilo interessante, ver meu corpo se mexendo sozinho, e de repente eu olhei para o canto direito, assim, no alto, né? Porque eu estava na beliche em cima, mas eu olhei para o canto oposto, né? E falei assim: ué, que luz é essa? Aí eu olhei para cima, a luz estava apagada. Aí eu vi que tinha um sol enorme, assim, de 60 centímetros de diâmetro no canto da parede. E esse sol, é estranho explicar. Era como se fosse um sol mesmo, uma luz muito forte, só que essa luz não ofuscava a visão, e dessa luz saía muito amor, sabe? Mas antes sequer que eu ouvisse qualquer coisa que aquela luz dissesse, eu senti que ela era por amor. Diante daquilo, eu me lembrei da concepção de Deus, né, de Jesus, que Jesus é. E aí eu pensei assim: será que isso é Deus? Foi muito rápido. Aí a resposta veio imediatamente: não somos, mas viemos da parte dele. E aí eu falei: quem são vocês? Aí minha boca já travou, sabe? E começou a transmissão mental. Aí eles falaram assim: não podemos falar, temos pouco tempo. E aí eles falaram que eles não eram
Deus, mas que vieram em nome dele, para me dar certeza que ele existia sim, e que meu comportamento diante da presença dele, o que ele representava era muito injusto, porque ele era bom sim, ao contrário do que eu pensava. E eu, como te falei, né, no colégio, eu achava que a possibilidade maior dele não existir. Então, para mim, Big Bang explicava muita coisa, né, os cientistas, eles falaram assim para mim, pensaram fazer vários enigmas, eu não lembro de todos, mas falaram assim para mim, por que, que a chuva cai? Por que, que o pássaro canta? Por que, que a criança sorri? Foram falando várias coisas bonitas, assim, por que, que o sol nasce sempre a leste e se põe a oeste? Quem segura a terra? Quem segura a lua? Então, falando várias coisas. Eu achando aquilo lindo, e eu tentava pensar e não tinha resposta, né? Lógico, eu falava, tem o que a ciência fala, mas será que está certo? Eu sempre tive essas dúvidas. Aí eles foram falando para mim, falaram assim, para tudo que não existe resposta, você que acha que os homens são muito inteligentes, os cientistas de vocês, para tudo que não tem resposta, a resposta é o Criador. Aí ele falou para mim, a ordem gera a ordem e o caos gera o caos. Ou seja, o Big Bang é a teoria de que o caos gera a ordem, né? Ou seja, aquela explosão que é um caos que vai gerar uma ordem, uma vida. Realmente é lógico isso, né? Como é que pode o caos gerar a ordem? Realmente não tem lógica, né? O caos gerar a ordem por si mesmo, sem ter um ordenador, né? Aí eles falaram isso, a ordem gera a ordem, o caos gera o caos. A perfeição que você observa em tudo que existe, que te cerca, não pode ser obra do simples acaso. Uma causa inteligente gera uma resposta inteligente. E o cientista mais inteligente que existe entre vocês não foi capaz de gerar por si só uma única célula viva. E mesmo que ele fosse, ele não seria capaz de imbuir essa célula viva. Ele usou um termo que, se eu não me engano, foi o ânima. Ele não seria possível imbuir essa célula do ânima, que é a própria vida, e essa emana do próprio Criador. E aí ele falou para mim, a sua atitude é muito injusta para com ele. E a partir de hoje, nós gostaríamos que você entendesse que você é necessária a nós e que nós precisamos de você. Eu falava, nós quem? Eu mentalmente, nós quem? Aí ele só dizia, não podemos falar. E aí ele falou para mim assim, a maior prova da existência dele é você. A complexidade que o ser humano possui e a sua interação com tudo que o cerca, né? E aí eu fiquei pensando, né, na nossa respiração, tudo, né, os sistemas, né, enquanto ele falava, eu ia pensando, né, toda a química, a bioquímica que rege o nosso organismo, é tudo muito perfeito, né? Aí ele falou, a forma como vocês interagem, os organismos de vocês com o ambiente é a maior prova da existência do Criador. E aí ele falou, estamos nos retirando, voltaremos um dia, mas fique na paz do Criador. E se retiraram. Realmente muito filosófico esse encontro aí seu com essa luz, né? Realmente é lindo. Sim. E a gente pode explorar isso mais daqui a pouco, fazer aí uma conversa filosófica sobre isso. Mas antes de a gente entrar, começar devagar e trazer as nossas próprias ideias, nossos próprios raciocínios, você poderia continuar, sabe, contando que você, depois, não sei quanto tempo depois, você me falou sobre um evento que você foi, um evento numa casa espírita, se não me engano, onde você finalmente teve alguma resposta mais concreta, né? Você foi até avisada que teria uma resposta lá. Sim. Como é que aconteceu isso? Pois como eu te falei, eles falaram para mim que que eu tinha uma missão e que eu era muito necessária a eles. E diante disso, eu fiquei assim, sem entender. Primeiro, eles querem. A minha primeira pergunta era, eles querem, né? Segundo, necessária para quê? Né? Eu pensando assim, pô, eu não sou nada, não sou ninguém. Não sou nada mesmo. Por que eu posso ser necessária para alguém? Né? E eu me lembro que eu fui falar com o padre. Aí o padre primeiro veio dizer que eu estava alucinando, que eu estava sonhando, que eu devia ter tido um sonho muito bom. Eu falei, não, padre, aquilo não foi um sonho muito bom. E realmente eu estava sentada. E quando eles se despediram, uma luz se apagou, eu estava exatamente no mesmo lugar de olho aberto.
Com a diferença que eu conseguia falar e me mexer. Aí ele virou para mim e falou assim, então isso é coisa do diabo, já veio com aquele diabo, para rezar não sei quantas mil Pai Nosso, Ave Maria. Eu virei para ele e falei assim, padre, o amor que eu senti, eu nunca senti em lugar nenhum, nem aqui na igreja. Então não adianta o senhor me dizer que é coisa do diabo, porque realmente eu tenho certeza que não é. Aí, diante disso, mais umas coisas erradas que eu vi e sentia, né, que eu sou sensitiva, então eu via muita coisa estranha na igreja que me incomodava, eu acabei me afastando desse caminho. E aí passaram os anos, Paulo, eu tive um contato por causa desse lado mediúnico com o kardecismo. Aí tentei resposta, tentei entender, não consegui achar essa resposta. Anos depois, eu mudei de estado, estava no estado, tive contato com Umbanda, através das entidades no astral, e aí eu, no físico, fui procurar conselho de uma professora. Também procurei muitas respostas, mas nenhuma resposta que eu obtinha, meu coração dizia, é isso. Aí eu me lembro que um dia tinha uma entidade que eu sentia, assim, nela uma firmeza, eu sentia que realmente o médium, ele interferiu o mínimo possível na comunicação. E era uma entidade que foi a primeira, assim, que realmente conseguiu me explicar aquelas coisas que eu já tinha acessado da Umbanda no astral. Eu me lembro que eu conversei com ela e perguntei. Aí eu falei para ela, e não entrei muito em detalhe, porque eu não queria justamente ajudar o médium a criar animismo em cima do que eu estava falando, embora não fosse perfil da médium. Aí ela falou assim para mim, filha, as respostas que você obteve até hoje era uma preta velha. Até hoje, nenhuma é o que é a realidade. Aí eu falei, então, por favor, me dá a resposta. Aí ela falou para mim, infelizmente, eu não posso te dar a resposta. Eu falei, mas por que não? Ela falou, porque a resposta virá dos próprios seres que te acessaram, e eu não tenho esse direito e essa autorização. Aí eu falei, mas pelo amor de Deus, eles vieram há mais de 30 anos. Aí, não chegava a 30 não, é quase 30. Ela falou para mim assim, pois é, mas infelizmente eles que têm que te dar essa resposta, não vai demorar não. Ela falou para mim, não vai demorar não. Mas saiba que você vai ter. Aí, quando ela falou isso, Paulo, eu já falei, então tá. Falei, vou deixar isso para lá, esquecer isso. E realmente esqueci. E logo depois, eu comecei a ter um chamado a nível espiritual mesmo, para eu ir a um determinado lugar. E eu não queria ir, porque se eu não conhecia, sabe? Eu não gosto de me enfiar em coisas onde tem pessoas que eu não conheço. Eu não tive indicação. Aí veio uma, veio duas, veio três. Aí quando foi assim, foram 3 anos, né? Aquela coisa me perturbando, eu resolvi aquecer. Porque eles me perguntaram assim, alguma vez a gente te indicou alguma coisa que foi ruim para você? Isso, espiritualidade. Aí eu falei, não. É muita intuição, tá? A conversa, muito na minha mente. Uhum. Aí eu virei para eles e falei, não. Eles falaram, então você pode ir. Tá? Vai ser tudo certo e tal. Aí eu entrei em contato com o rapaz da casa, ele falou que eu podia visitar a casa e tal, que era administrador lá, expliquei, não expliquei o chamado, beleza. Aí eu falei com meu marido, porque eu falei, ele é muito reticente para tudo, eu falei, ele vai dar para trás, eu vou ter uma desculpa, né? Não fui eu, foi ele, mais um ano não vou. Só que aí eu falei para ele, para minha surpresa, ele, não, vamos sim, não, vamos. Aí ele, não acredito que você quer ir, não, vamos. Aí nós fomos. Aí quando nós estávamos no meio do caminho, nesse lugar, aqui no estado que eu moro, assim, um lugar muito bonito, no meio das árvores, e aí eu escutei eles falando comigo, hoje você vai ter muitas respostas que você espera há muito tempo. Aí eu rindo, falei pro meu marido, eles falaram que eu vou ter resposta, eu nem sei qual é a pergunta. Aí ele falou assim, será que você está realmente ouvindo? Mais a pergunta, né? Eu já nem lembrava mais, para ser honesta. Aí quando eu cheguei lá, começou, né, o culto, tudo certinho, beleza. Aí no meio, antes disso, Paulo, eu não vou entrar em detalhes, mas antes disso eu tive acesso visual a uma pessoa que faz parte deste culto, que já é desencarnada, que eu não sabia, tá? Eu nunca vi a pessoa. E eu nem sabia que era desencarnada, porque realmente eu não sou de ficar vendo, não. Mas a pessoa, de certa forma, me recebeu. Era um idoso, ele ficou rindo para mim, eu achei aquilo tão legal. E depois eu cheguei em casa, aí que eu fui ver, pesquisando, que o velho tinha morrido. Quer dizer, eu nem sabia quem era ele, né? Até achei que ele era famoso, fiquei com dó pelo horário, e foi bem tarde. Aí nisso,
no meio, assim, começou, depois de uma meia hora, eu comecei a escutar alguém falando assim comigo, olha, a gente precisa que você fique com a coluna ereta, e nós vamos começar alguns procedimentos para te falar exatamente o motivo pelo qual a gente te pediu tanto para vir aqui. Ah, tá tudo bem. Aí nisso eu sentei com a coluna ereta, tudo direitinho, me pediram para fazer algumas técnicas de respiração, eu comecei a fazer conforme foi falando, eu nem me lembro mais se era respirar em 3, soltar em 10, enfim. Alguma técnica de respiração, não sou especialista nisso, e eu comecei a relaxar profundamente. No que eu comecei a relaxar profundamente, a experiência começou. E aí, depois de um tempo que ela começou, tiveram outras coisas antes, mas para chegar nessa parte que é a mais importante, eu escutei. Agora você vai ter as respostas. E aí eles me disseram que eles faziam parte de uma fraternidade chamada Grande Fraternidade Cósmica, e que eram eles que haviam impedido meu suicídio. Eles usaram para mim um termo assim: na iminência da aniquilação do seu corpo, nós juntamos 12 de nós da confraternização para impedir que você fizesse aquilo. Eu falei, mas por quê? Eu não sou nada demais, eu não sou ninguém. Eles falaram, não, você é muito importante para nós. E aí eu conheci, aí eles falaram para mim, né, que esse mesmo que pediu para eu respirar e tal, eu não vi em momento algum, era como se fosse um operador, entendeu? E eu vi os outros. Aí eles falaram para mim que estavam muito felizes de eu estar ali e tal. Aí eu perguntei, mas por que tantos anos vocês sumiram, né? Aí eles disseram para mim que era porque eu tinha vários encargos kármicos e que esses encargos kármicos eram mais importantes, né, que a missão. Que se eu realmente não cumprisse os encargos kármicos que eles esperavam, né, que eu havia me prontificado antes de vir para cá, eu não teria como fazer. Então eles esperaram, né, para ver se eu cumpriria o que foi combinado por mim na espiritualidade, para depois começar. E aí eu vi vários seres de várias etnias, e é interessante porque, como eu te falei, né, eu tenho esses aspectos mediúnicos. Então, alguns, Paulo, minha temperatura caía, meu pé e minha mão pareciam congelar, alguns subia, e a presença era, assim, eu sentia. Às vezes algum falava assim, olha, nós vamos nos afastar, só viemos te cumprimentar e vamos nos afastar, porque a nossa vibração está sendo muito forte para o seu corpo somático, e se afastava um pouco. E era muito interessante. Eu vi seres assim de vários tipos que eu nunca imaginei. Entendeu? Inclusive um parecia um tigre, muito bonito. E todos eles eram humanoides, né? E usavam uniformes de várias cores, mas todos tinham insígnia, se eu não me engano, do lado direito do peito. Só que a insígnia era diferente de tipo para tipo, né? Eu acredito que representava o local de origem, mas também não posso afirmar. Com relação à missão, eu perguntei. Aí eles não entraram em detalhes, só disseram para mim que seria realizada no período chamado sono, ou seja, eu entendi que era enquanto desdobrada, né? Aí só disseram para mim para manter sentimentos altruístas, e os sentimentos, eles foram muito enfáticos, os sentimentos que movem o cosmos, sentimento de fraternidade, caridade e amor universais. Que a Terra estava mudando o padrão vibracional dela, em função de uma gama de pessoas que estavam conseguindo concretizar essas virtudes. Então, mediante a isso, eles estavam despertando todas as sementes que eles puseram aqui, que tinham condições de ajudar nesse processo de aumento vibracional do planeta. E é isso. Certo. Então, a gente pode digerir um pouco tudo isso que você falou e pode pegar já esse ponto aí, que era uma das questões que eu iria fazer para você. Muita gente está falando em mudanças vibracionais no planeta. Desde os anos 60 do século passado, que se fala numa nova era, né? A era de Aquários, e tudo parecia apenas uma sugestão assim, esotérica, influenciada pela questão dos signos.
Mas o mundo foi desenvolvendo a sua história e hoje está todo mundo assim sentindo uma certa angústia, uma certa apreensão, porque percebe que está acontecendo mudanças muito importantes no mundo, mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças bélicas, inclusive mudanças vibracionais, né? As pessoas não Sim. sabem, não sabe que a maioria das pessoas não sabe que isso é mudança vibracional. Mas o sentimento, aquilo que a gente sente aqui no coração, no peito, é aquela angústia que muita gente sente, aquela apreensão, ou então essa abertura que outros sentem, essa conexão com o divino, tudo isso é vibração. Então, Uhum. ultimamente está acontecendo um aumento dessa sensação de vibração mudando, de acontecimentos geológicos e tudo mais. Ao mesmo tempo, muita gente, assim como você, está falando também, confirmando que existe essa mudança. Você Sim. que viveu, que sente, que conversou com esses seres, para onde a gente está indo? Você tem alguma ideia para onde a Terra está indo? Que mudanças vai acontecer? Ô, Paulo, esse não foi o único encontro, tá? Eu tive outros posteriores, não sei te precisar quantos. Esse local onde eu estava indo, como eu te falei, eu sou sensitiva, então eu percebi algumas coisas que eu não gostei, só que eles disseram para mim que era para eu ir só a mais dois, que eles estavam me capacitando, fazendo, tipo assim, eu não sei te dizer a nível astral, se eles fizeram alguma alteração para que eu recebesse melhor, sem ruído, o que eles me falaram, porque a nossa mente, ela cria ruídos nas mensagens, né? E o nosso corpo também, como eu te falei, a vibração deles é muito alta, tá? Então, por mais que o contato seja muito intenso, um contato pequeno, intenso que eu falo em termos de informações, né? Para um contato pequeno, primeiro eles ficam elevando o meu padrão até que eu tenha condições de entrar em contato com eles. E o ambiente que eu estou não é um ambiente para isso, né? Eu estou num ambiente espiritualista, então é bem complicado, né? Eu não posso também chamar a atenção das outras pessoas, é algo bem interessante e ao mesmo tempo bem peculiar, porque não é para Uhum, isso. Aquele contato aconteceu comigo ali dentro, né? Mas eu uhum, não posso atrapalhar as outras pessoas, né? Que eu tenho que ficar uhum, numa postura, é complicado. Mas, enfim, eu uhum, tive outros contatos. E aí o que me foi explicado é o seguinte, que realmente esse padrão, essa elevação do padrão está acontecendo porque é uma gama de pessoas já atingiram esse patamar. E que, mediante a isso, vai começar a acontecer algumas alterações a nível da própria Terra, planeta Terra físico, tá? E aí eles explicaram o seguinte, que as pessoas que não possuem esse padrão, eles vão precisar ir para um local adequado à vibração deles. Não é um castigo, tá? Mas é algo necessário. Por exemplo, você está na escuridão há muito tempo e eu estou num quarto à meia luz. Se nós dois vamos para um quarto cheio de luz, ou se alguém acende uma luz muito forte, eu estou num quarto à meia luz, ou você, a gente vai sofrer menos do que quem está totalmente na escuridão. Na verdade, aquela luz vai incomodar muito, embora seja uma coisa boa. Então, eles não têm mais condições vibracionais de permanecer aqui. E, de certa forma, eles estão puxando a vibração para baixo. Né? E não é porque não foram ensinados, né? Eles tiveram vários seres que vieram em diversas épocas, em diversos locais do mundo, trazendo mensagens que exatamente ensinam as leis cósmicas, que são da fraternidade, da caridade e do amor. Isso aí vieram por várias origens. Então, quem não aprendeu, né, não aprendeu porque não quis. Porque as várias oportunidades que foram dadas para a gente habitar esses corpos, né, nós somos fragmentos da consciência divina habitando corpos físicos. Então, as oportunidades foram dadas a todos. Quem não quis aproveitar, não foi por falta de oportunidade. Só que, infelizmente, eles vão precisar sair até para a própria evolução deles, porque aqui não dá mais para ficar. E aí eles me explicaram que, para que houvesse esse expurgo, está se aproximando da Terra um astro que vai captar essas pessoas. Porém, que nem todo mundo vai estar indo para esse local.
outros estarão indo para os seus locais de origem. Alguns que vieram para cá a título de missão, porém que aqui, ao mergulhar na carne, eles usaram esse termo muito interessante, que ao mergulhar na carne a gente fica entorpecido, a gente não lembra quem a gente é, e aí a gente entra, eles não usaram esse termo, né, mas é o termo que o pessoal usa muito no kardecismo, entra numa roda de karma, e você começa, né, por não saber quem você é, a cometer erros, né, como aconteceu com o próprio Paulo de Tarso, né, que era Saulo, cometeu um tanto de erros, mas aí quando ele é despertado para a missão, ele já cometeu um erro, mas ele dá cabo à missão. Então nós somos mais, alguns são assim, vieram em missão, entraram nessa roda de karma, e vai ter que pagar até o último centavo, como disse Jesus, ele é igual a todo mundo, ele errou por opção. Então, esses que já vieram, que já pagaram, que já estão em condições, que vieram para cá, esses que ajudaram muito, estão ajudando ainda, esses poderão retornar aos locais de origem, os que quiserem. Os que quiserem, por amor, permanecer aqui, permanecerão, até porque tem padrão para estar aqui, né? Embora tenha entrado nessa roda e tal. E aí, o que eles explicaram? Que isso é física, né, Paulo? Não tem como um astro vir, entrar, se aproximar da nossa órbita, né? Ele vai por reação em cadeia, mexendo com tudo no caminho. Então, em virtude disso, vai ter muitos, pelo que eles falaram, tá? Muitos eventos, de certa forma, muitos cataclismas, em função da movimentação do eixo da Terra. Mas não é algo que vai acontecer do dia para a noite, senão é morrer todo mundo, não é o objetivo, né? Mas vai acontecer. A mudança vibracional, ela vai acontecer, infelizmente, com algumas mudanças também, a nível climático, a nível de elevação de mar, porque a Terra está se acomodando para que esse astro se aproxime o máximo possível para que essas pessoas que não ficarão possam ser levadas. Isso é física, né? Não é mágica, sair voando por aí. Então, pelo que eu entendi, é isso. E, inclusive, Paulo, a pandemia, eles falaram para mim. Só que eles não usaram pandemia. Eles disseram que estava se aproximando um evento de proporções mundiais, tá? Que seria aproveitado por eles, tá? Para trabalhar em prol do próprio homem e em prol da terra. Eles falam o seguinte, que eu achei muito interessante isso que eles me falaram no mês de janeiro, que a terra é um organismo vivo, e que nós estávamos nos portando não como filhos, né? Que nós somos fragmentos da consciência divina, porém que ela é como se fosse nossa mãe, porque ela nos fornece o corpo, né? E nós não temos gratidão, como eles falaram, ela nos fornece alimento e não nos cobra nada. A gente tem os alimentos das plantas e tudo, ela não nos cobra nada, né? O próprio Criador não nos cobra. E nós cobramos o nosso irmão, nós praticamos a ganância, né? Existe miséria, fome no mundo e não se justifica, porque recursos tem para todo mundo. Então, eles disseram que nós nos comportamos como parasitas. E como parasitas que estamos nos comportando, a Terra estava enferma. E por mais que eles viessem e tentassem ajudar, estava muito difícil. Então, viriam tempos onde ela começaria a se autocurar. Né? E eu achei muito interessante, porque eu nem imaginava, né? A gente, tá lá na China, não vai vir para cá. Aí, quando aconteceu isso tudo, e eu vi que os rios estão mais limpos, eu vi alguma reportagem, eu falei, gente, era isso que eles estavam falando, né? Eu acho que é por aí, Paulo. Porque realmente tem lógica, porque sendo a Terra um organismo vivo, e nós, seres humanos, né, estamos, devido ao nosso desenvolvimento desenfreado, e também sem raciocínio lógico, a gente está destruindo os recursos naturais, né? A gente está derrubando as florestas, poluindo os rios, poluindo o ar e destruindo os recursos naturais. Então, se continuar assim, a Terra estaria demonstrando doença a partir da nossa, como se nós estivéssemos agindo como um parasita que estava destruindo os recursos naturais da Terra, né? Então, essa mudança vibracional que, de certa forma, seleciona as pessoas que vão continuar na Terra, pode ser uma reação da Terra para eliminar, de certa forma,
a parte que está prejudicando o todo e deixar uma raça, talvez, uma raça, assim, entre aspas, de pessoa que pudesse colaborar com essa restauração, regeneração da Terra, né, como organismo vivo, para poder continuar a vida, né, porque senão a gente ia destruir a gente e prejudicar a Terra. A gente não ia destruir a Terra, porque antes disso a gente ia se acabar. Mas não é saudável, né, essa relação de nós. Eu, na verdade, posso te interromper? Claro. Assim, na verdade, pelo que eu entendi, que eles falaram assim, nem tudo é mão divina, mas é permissão divina, mediante a isso que estava por vir. Então, eu acredito que eles estavam falando da pandemia, porque eles falaram logo depois, veio o papo de lockdown no mundo inteiro, né? Então, eu imagino que o que eles quiseram dizer é isso, que nem tudo é mão divina, mas é permissão divina. Ou seja, ainda digamos que o vírus tenha sido criado pelo homem. Criado não. Multiplicado e disseminado, tá? Não estou dizendo que seja. Não foi mão divina, mas foi permissão divina, né? Então, eles falaram isso para mim. A gente aproveita todos os eventos que o homem faz para poder praticar o bem e para poder ajudá-los, né? Nem sempre conseguimos, mas sempre tentamos. E no caso do padrão vibracional, não é simplesmente uma seleção para que aqui só fiquem os que respeitem, não. Tipo assim, que isso seria uma coisa assim, não seria algo... Deus é muito bom, ele é tão perfeito, né? Ele é tão maravilhoso que ele não tem escolha de filho, né? Todo mundo é filho. É simplesmente o seguinte, é como se você tivesse aqueles alunos repetentes que tocam terror, né, xinga o professor, joga papel nenhum, não quer nada com a dureza, aí passa esses aqui para o 9º ano e esses aqui vão ficar no 8º ano. Sério? Não é punição, é para aprender, entendeu? Então, são os alunos do 8º ano que estão indo para um local compatível com a série deles, entendeu? Mas a Terra é uma mãe maravilhosa, né? E Deus também é um pai maravilhoso, né? Ela é mãe do corpo, e ele é mãe da consciência, né? E os corpos que existem entre um e outro, né, são os veículos que a gente usa para evoluir aqui, né, quem opta por evoluir nesse tipo de orbe onde a gente mora. Então, assim, é sempre amor. Né? E eu não te contei, mas na primeira experiência que eu tive, Paulo, eu senti algo, assim, que foi incrível. No momento da experiência, né, um dos seres lá da experiência, que foi o período anterior até eu ter contato com eles, que eu te falei, a experiência foi maior. Mas teve um momento que um ser falou assim para mim, sinta como somos todos um. Paulo, foi a coisa mais incrível do mundo, assim, eu sentia como se eu fizesse parte de tudo, não dá para explicar, eu já vi outras pessoas falando isso, e realmente, com mais palavras, com mais analogias, a gente nunca vai conseguir explicar. Você sente o verme debaixo da terra, você sente uma estrela num ponto que você nem sabe onde está. Eu senti um pássaro cantando como eu te falei, na floresta, lá na floresta. Eu senti o mar que estava perto. É uma loucura. E você sente a terra, a vida na terra. E aquilo é tão forte que parece que você vai explodir. E, ao mesmo tempo, é tão bom. E você se sente. Então, assim, nós todos estamos conectados. Todos. Aquela dificuldade que eu tinha de sentir, de entender na minha infância, como assim? Como é que ele está? Estou lá no banheiro, ele está me vendo? Eu achava aquilo, eu falava, isso é muito idiota, como assim? Estou no banheiro. Então, eu entendi. Na verdade, ele não vê através do ponto dele, ele vê através de você. Aí eu entendi também porque que Jesus falou, vós sois deuses. É porque nós possuímos dentro de nós uma centelha divina, né? Que alguns chamam de eu superior e tal, eu divino, ou seja, Deus existe em nós, né, através dessa centelhazinha, né, desse sopro, dessa, enfim, né, dessa chama, e isso está em tudo. Então, à medida que nós praticamos o bem, que nós praticamos o amor, todo mundo evolui junto. Então, por isso que a retirada deles aqui, na verdade, é igual eu te falei, a questão lá do quarto escuro. Não é algo ruim, é um ato de amor, né? Não é um castigo. Ó, fica mais um tempinho na 8ª série, aí você vem, quando você tiver aprendido por um nome. Né? Em algum momento todo mundo vai evoluir, porque se não evoluir,
Deus não é perfeito? Então aquela pessoa tem que evoluir, porque ela é Deus. Não tem como, entendeu? Verdade. Bom, voltando então para a gente filosofar mais um pouquinho. Porque realmente a experiência é uma coisa, né? E o nosso raciocínio sobre ela é outro. A gente pode estar acertando ou não, mas é importante que a gente faça Sim. esse tipo de raciocínio para ajudar as pessoas, né, mais racionais. Então, no início do seu relato, você falou que quando criança ficava intrigada, porque como é que Deus poderia ser bom se existe tanta coisa ruim no mundo, né? Tanta perversidade, tanta maldade. E o que você poderia dizer para as pessoas, o que é que explica Deus ser bom e, ao mesmo tempo, no mundo ter tanta coisa que não deveria, que a gente acha que não deveria existir, né? A presença dele. Na verdade, o mal, isso eu ouvi deles. O mal, já ouvi as pessoas falarem, se tudo que existe é criado por Deus, o mal é criado por Deus. Não. O mal é criação, isso eu ouvi deles. O mal é criação dos seres conscienciais no uso pleno do seu livre-arbítrio. Ou seja, os seres conscienciais, que não somos só nós, tá? Todos os seres que existem no universo e têm o uso pleno do livre-arbítrio, esses seres podem optar por praticar o mal. E uma vez que você crie, né, isso é lei da física, né, qualquer coisa, né, nada se perde, tudo se transforma. Então, isso vai se transformar em alguma coisa, né? O quantum de energia no universo, se eu criar algo ruim, aquilo não some só porque amanhã eu me arrependi. E o homem, quando ele pratica o mal, né, ele é um ser que evolui pela experimentação do livre-arbítrio. E eu acredito, Paulo, até por causa dessas minhas experiências, como eu te falei, depois eu tive a oportunidade de confirmar algumas coisas de encarnações passadas, tá? Depois eu conheci pessoas que estavam envolvidas na história, eu cheguei aí ao local onde eu pratiquei coisa errada, em vidas passadas. Então, o que eu posso te falar é o seguinte, essa nossa experiência atual, né, eu falo experiência, essa vida, né, tudo é uma experiência para evolução. Ela não começou aqui, vai se encerrar aqui. Tá? Esse Paulo de hoje, ele é o somatório de N Paulos que começaram lá nos primórdios, ou melhor, até antes dos primórdios. O Paulo foi um ser que veio fazendo um descenso, ocupando vários corpos no astral, para depois passar por vários reinos, até chegar ao reino animal e o reino hominal, onde você está, e você começa a encarnar. E isso, você começa, se você pratica o mal, você não tem como colher o bem. É o plantio e a colheita. Então, aí eu passei a entender. Porque, como que uma pessoa, por exemplo, por que uma criança nasce deficiente? Essa criança que nasce deficiente, sem uma mão, por exemplo, ela em outra vida, provavelmente, ou ela retirou a vida de alguém com aquela mão, ou ela roubou muito com aquela mão, ou ela fez muito mal com aquela mão. E como nós não somos só matéria, nós somos também, a nível grosseiro, tá? Porque não é só espírito, né? O espírito que a gente chama de espírito, na verdade, são vários corpos. Existe um contracorpo, que ele é a matriz que faz esse corpo físico aqui. Então, esse paracorpo, contracorpo, corpo espiritual, à medida que ele é de energia. Tudo no universo é energia, né? Se nós somos matéria condensada, energia condensada, você imagina esse corpo, ele é totalmente energético. Uma vez que você está fabricando energia ruim na região da mão, você lesa este corpo, que serve de matriz física. Então, no momento que a pessoa vai plasmar um novo corpo numa nova vida, aquela região é totalmente deteriorada. Vai fazer uma mão deficiente. Vai fazer, nunca bebi, o fígado da pessoa é igualzinho quem bebeu a vida inteira. A pessoa da cirrose hepática, você nunca ter bebido. Ela não bebeu aqui, mas ela já bebeu muito. Entendeu? O pulmão é totalmente deteriorado. E é interessante que seja assim, porque somente na carne você conserta esse corpo espiritual. Porque como ele é uma matriz para esse corpo físico, ao contato com o corpo físico, a parte energética dele se regenera. Entendeu? Então, quando uma pessoa vem com uma deficiência física, ou numa situação de pobreza, tá? Ou numa situação complicada, ela
está, de certa forma, no local. Tipo assim, Deus não erra. Se Deus é perfeito, ele não erra. Se ele te colocou ali, é para sua própria evolução. E detalhe, não é Deus que coloca. Nós somos seres conscienciais. Então, quando você, a nível que você tem mais consciência do que você é, porque a carne tira um pouco isso, você percebe que errou, você pede. Olha, eu quero ser assim para evoluir. Agora, veja bem, um assaltante que me assalta, né, um estuprador que comete um ato, esse está usando o livre-arbítrio dele. Isso não tem nada a ver com evolução. É o mal praticado que gera consequências que vão, em algum momento, ter que ser reparadas. Entendeu? Agora, esse, entre aspas, mal que não é mal, uma deficiência física, um retardo, um autismo, isso já tem outras causas. É evolução. Esse seu conhecimento sobre essa dinâmica aí toda da existência humana, você aprendeu com esses seres, ou você estudou alguma tradição oriental, ou você raciocinou sobre isso? Como você chegou a essas conclusões?